Vá para casa. Vamos improvisar. Sim, bastante só apertar o... É, só o Enter. Então, muito bom dia a todos e a todas, não só os que estão presentes nesta sala de atos do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, mas também a todos os que estão online, que vão nos seguir por Zoom. Tenho o gosto de apresentar a nossa conferencista, Mariana Moura, com o título da sua palestra Quem paga para a gente fazer ciência no Brasil? Teremos certamente a ocasião de seguida ouvi-la, mas antes eu gostaria de fazer a apresentação dela, da sua pessoa. Ela é bacharel em Relações Internacionais, doutoramento pelo Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e pesquisadora ou investigadora sobre financiamento da ciência no Centro Sou-Ciência da Unifesp. Atualmente é investigadora colaboradora da estratégia do Fiocruz para a Agenda 2023. Foi diretora da Gestão Estratégica e Indicadores de Ciência e Tecnologia do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação até dezembro de 2023, período no qual foi membro do Conselho de Administração do Ministério da Fazenda, coordenadora nacional do PRODOC, UNESCO, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e da comissão organizadora da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. É membro da Iniciativa Internacional pela Promoção da Economia Política, da Sociedade Brasileira pelo Progresso na Ciência, da Sociedade Brasileira do Planejamento Energético, do Grupo de Trabalho de Teoria Marxista da Dependência, da Sociedade de Economia Política, do Grupo de Estudos sobre Dialética da Dependência e do Grupo de Estudos de Ecologia Marxista. Portanto, dada, e esta apresentação também é muito breve, eu passaria a palavra, agradecendo a todos mais uma vez a presença e também de seguir aquilo que certamente será um importante contributo para o nosso Centro de Investigação de Ciências Sociais, que temos o gosto também, e gostaria de agradecer em particular, não só ao diretor do departamento que fez a mediação primeira, mas sobretudo da coordenadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais que está aqui presente, a professora Ana Brandão. Muito obrigado. Então, eu passaria a palavra à Mariana. Tá bom? Muito obrigada, professor Carlos Silva. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Agradeço aqui a Rafaela por ter nos proporcionado essa sala e organizado aqui o evento, e a professora Ana Brandão por me receber aqui na Universidade do Minho.
É uma honra para mim estar aqui, na verdade, falando com vocês sobre a pesquisa que eu tenho feito, que evoluiu nos últimos 10 anos para um trabalho acadêmico, porque começou, na verdade, a partir de uma necessidade política, porque eu fui representante da pós-graduação no Conselho Universitário da USP e a discussão lá era sempre se teremos bolsa de estudo, se não teremos bolsa. A gente estava num processo no Brasil de retrocesso na área científica, de cortes no financiamento, e o Estado de São Paulo também sofreu esse tipo de cortes, e a partir disso, além da minha pesquisa de doutorado, né, que é mais relacionada à questão, né, do comércio internacional, né, do Brasil em termos de energia, meio ambiente, né, eu paralelamente comecei a estudar essa questão da política de ciência e tecnologia. E ao final das contas, fui fazer um pós-doutoramento sobre isso e fui parar, né, fui convidada a participar da nova gestão do governo Lula, logo no início. Então, o primeiro ano do governo é o ano em que se faz o planejamento de como vai ser o governo todo, né, especialmente na área de ciência e tecnologia, que estava devastada pelo governo anterior. Então, foi um ano de muito trabalho e muito aprendizado. Eu queria aqui compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi nesse período. Vou colocar aqui o meu timer, né? Para a gente não passar do tempo. Na verdade, sim, vou fazer um preâmbulo em relação a essa palestra, porque o sistema de ciência e tecnologia no Brasil é muito recente, muito mais recente do que Portugal e a Europa como um todo. A gente tem a criação dos primeiros centros de investigação, que lá se chamam institutos de pesquisa especializados, no século XIX, mas eram centros muito específicos. No final do século XIX foram criados os primeiros centros ligados à saúde, né, à solução de problemas sanitários ligados à prevenção de doenças. Na primeira metade do século XX, logo no início do século XX, a gente tem a criação dos centros ligados à área de tecnologia agrícola, tanto nacionais quanto ligado aos estados, né? No estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem a criação do IAC, que é o Instituto Agrícola Agronômico de Campinas, que faz até hoje pesquisa nessa área junto com a Embrapa, que é muito mais conhecida, né, do que o IAC, mas o IAC foi criado lá no final do século XIX, início do século XX. Depois a gente tem a criação de uma série de instituições ligadas ao desenvolvimento tecnológico, industrial. Então, a gente tem, por exemplo, a criação do IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que fica também no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e no país inteiro. Mas o sistema de ciência e tecnologia brasileiro começa a se estruturar a partir da década de 60, com a criação do CNPq, que é o centro, é o Conselho Nacional né, de Pesquisa e de Financiamento, principal instrumento de financiamento à pesquisa e desenvolvimento no país. E, a partir disso, começa a se estruturar em torno das universidades públicas. Porque se antes disso a ideia de termos universidades era para formação, especialmente para formação humanística, né, dos brasileiros, profissionalização e formação humanística, a partir da década de 60, com essa reestruturação, existe um impulso para o desenvolvimento tecnológico. A gente tem, por exemplo, a criação de uma instituição como a Unicamp, que é uma universidade enorme no estado de São Paulo, que tem como foco, não faz só isso, mas tem como foco o desenvolvimento de novas tecnologias. Então, a partir da década de 60, do século passado, a gente tem a estruturação de um sistema de ciência e tecnologia no Brasil. Mas foi só com a redemocratização que a gente tem a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia,
né, na segunda metade da década de 80, fruto de uma conferência nacional. Então, se juntou todos os cientistas pesquisadores do país numa grande reunião para pensar um plano, né, um projeto de ciência e tecnologia para o país. E a partir disso, já aconteceram 5 conferências nacionais, a última foi realizada no ano passado, para pensar o projeto de ciência, como fazer ciência no país e qual a importância e o impacto da ciência para o desenvolvimento do nosso país. Então, esse preâmbulozinho para a gente entrar no problema do financiamento. Esse é um gráfico que é publicado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, a partir de uma metodologia desenvolvida, né, no âmbito da OCDE, que é o Manual Frascati, que permite a comparabilidade dos dados com outros países, especialmente, né, nos países da OCDE, mas tem alguns países que não são da OCDE que também estão nesses dados. No Ministério da Ciência e Tecnologia, a gente mapeia especialmente esses países em função, primeiro, porque são os que mais investem, como Estados Unidos e China, e depois os que, né, têm mais relação, e Coreia, né? E depois os que têm mais relação com, são mais parecidos com o Brasil em termos de estrutura de ciência e tecnologia. O último dado, vocês vão ver esse círculo vermelho aí, o último dado publicado pelo Ministério é de 2020, ou seja, nós temos uma defasagem muito grande nas informações em termos de dados sobre investimento em ciência e tecnologia, e em função disso, eu fiz um cálculo próprio a partir, né, da metodologia conhecida de cálculo dessa informação, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, em 2020, o Brasil despendeu ou investiu como um todo 36,8 bilhões de dólares por paridade do poder de compra, que é o que é divulgado pela OCDE. Isso significou 1,14% do PIB brasileiro. Qual que é a pegadinha nesse gráfico? A gente vê países... Hoje, no mundo, não tem como você não investir em tecnologia, porque senão você vai ficar para trás no comércio internacional e vai virar, que é o que está acontecendo no Brasil hoje, produtor de matéria-prima. O Brasil sempre foi produtor de matéria-prima, houve um impulso industrializante durante um período, e agora, nas últimas 2 décadas, na verdade, a gente tem observado a reprimarização da nossa pauta de exportações com o mundo. E a ausência de investimento em ciência e tecnologia nos dificulta muito uma estratégia de reindustrialização e de reindustrialização da nossa pauta de exportações. A gente vê hoje a disputa entre Estados Unidos e China, que se dá comercial, se dá principalmente em termos de tecnologias avançadas, né? Então, o resultado que a gente vê hoje da disputa dos Estados Unidos com a China é que a China investe há décadas crescentemente em pesquisa e desenvolvimento, em ciência e tecnologia, chegando hoje a quase 4% do PIB chinês, que por paridade do poder de compra já é o maior do mundo. Então, você imagina, comparar 1,14% do PIB com o PIB brasileiro, comparar com os 4% do PIB chinês, é uma enormidade, né, de diferença. Alguns anos atrás, eu recebi informações que diziam que a China estava formando 200 mil engenheiros por ano. 200 mil engenheiros por ano, 200 mil engenheiros não é o que a gente tem no Brasil hoje, formados ao longo da nossa história. Eles estavam formando 200 mil engenheiros por ano. Então, você vê qual a importância desse tipo de investimento sustentado ao longo de décadas. Os Estados Unidos também têm, apesar de uma tentativa de retrocesso lá durante o primeiro governo Trump, tem aumentado os investimentos em ciência e tecnologia, e o Brasil, de 2013 a 2022, teve uma redução no seu investimento em ciência e tecnologia, ao contrário do que está acontecendo no mundo. Quem é que investe em ciência e tecnologia no Brasil? É o Estado Nacional centralizado, existe um grande investimento do Estado Nacional,
Os estados regionais, né, têm crescido a sua importância nesse investimento, e as empresas públicas e privadas. Então, o investimento é dividido entre investimento governamental, federal e estadual, e empresarial, que são empresas públicas e privadas, e tem um pequeno percentual de pós-graduação privada, mas é estatisticamente, neste caso, estatisticamente relevante. Bom, logo antes de eu vir para Portugal, na semana antes de eu vir para Portugal, o Ministério da Ciência e Tecnologia publicou o dado de 2023. Está aí a bolinha vermelha, depois de eu ter feito um artigo dizendo que eles não estavam publicando essas informações, eles publicaram a de 2023, então nós temos aí o investimento do governo federal em ciência e tecnologia, só para deixar claro que existe uma diferença nos dados, né? Investimento em C&T é uma coisa, em P&D é outra. Em tecnologia é a soma do investimento em pesquisa e desenvolvimento, mais o recurso dispendido com equipes de apoio. Então, toda a infraestrutura da universidade, servidores, bibliotecas e tal, entra em o que eles chamam de ACTC, que é atividades correlatas e técnicas que estão vinculadas ao investimento em pesquisa. Então, essas duas somadas, P&D e ACTC, é o que dá o dado de investimento em ciência e tecnologia. Então, nós temos aqui, em 2023, um investimento total, que é a linha azul, de 50,9 bilhões de reais, né? Em reais, aqui no caso. Os governos estaduais somaram 25,9 bilhões do investimento em C&T. Mas o dado que eu consigo levantar, estando fora do governo, é o investimento em P&D, porque o investimento empresarial ele é principalmente em P&D. Tem pouquíssimo investimento em atividades correlatas. Então, para poder permitir a comparabilidade com anos anteriores, eu peguei a linha vermelha, que é a de 19 bilhões. Bom, no setor empresarial, como eu estava falando para vocês, é por isso que não está sendo divulgado o dado total do investimento dos últimos anos, é 21, 22, 23, 24, e agora nós estamos em 25. Então, já temos 4 anos sem essa informação. Não tem dados oficiais desde 2016, porque a pesquisa que fazia esse levantamento foi suspensa pelo governo Bolsonaro, Temer na época, o Bolsonaro também não retomou, e até agora ainda não foi, né, retomada essa pesquisa no Brasil. Então, a gente tem que fazer uma estimativa de quanto é que a gente tem despendido em ciência e tecnologia do Brasil. O dado mais recente do Ministério é de 2020, está aí 40,3 bilhões em 2020, e aí eu fiz, junto com a equipe lá do Ministério, quando eu estava lá no Ministério, essa tabela para estimar o investimento empresarial, né, em P&D. 2020 é o dado que tem publicado, mais recente, está aqui nessa linha ali escrito P&D, com asteriscozinho, tá vendo? O asterisco significa que a partir de 2021 é uma estimativa. Essa estimativa foi feita com a média do percentual do investimento empresarial nos anos anteriores. Então, o investimento você vê essa coluna que está dizendo percentual do investimento declarado em P&D é o percentual que esta pesquisa Pintec tem em relação ao total do investimento. Então, eu peguei a média de 26% a 43% de peso no investimento total, a gente tirou uma média, deu 30,35%, e a partir dessa média a gente extrapolou o que
possivelmente foi o investimento em P&D das empresas nos anos 21, 22 e 23, a partir do crescimento do investimento declarado num formulário que é controlado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o formulário da Lei do Bem, que permite uma isenção fiscal para as empresas que investirem em ciência e tecnologia. Então, muitas empresas têm utilizado esse mecanismo e declarado o seu investimento a partir desse formulário. Então, nós chegamos em 2021 a 88,7 bilhões, em 22 a 116 e 23 a 136 bilhões. E agora eu vou mostrar para vocês a tabela que eu... Oxe, desapareceu aqui. O dado sumiu. 2022, esse é um dado que eu publicado, do investimento total, somando federal, estadual e empresarial em 2022. E em 2023 eu fiz a soma, mas não está aparecendo aí. Eu acho que está na outra, no outro arquivo. É 186 bilhões, se eu não me engano. Eu fiz ontem à noite esse cálculo para mostrar para vocês. 1,74% do PIB. Nós chegamos em 2023. O Brasil a 1,74% do PIB investido em ciência e tecnologia. O que isso significa? Que a gente está longe ainda dos países que têm mais investido em ciência e tecnologia. É essa toda a questão. Historicamente, o Brasil, a comunidade acadêmica brasileira tem pedido para que a gente chegue pelo menos a 2% do PIB investido em ciência e tecnologia. E os países como os Estados Unidos, China, Índia tem crescido, a Coreia, Israel, né, tem investido mais do que 2,5%, chegando a 3%, no caso da China, chegando a 4% do PIB. Então, 2% a gente está quase. A questão é aonde a gente quer chegar. E é isso que eu tenho defendido, e nesse artigo que eu publiquei agora no final de abril, defendo que a gente busque chegar aos 3% do PIB investido em P&D no Brasil. Note, em P&D, não é em C&D. Certo? Então, a gente precisa de pelo menos 3% do PIB investido em pesquisa e desenvolvimento para a gente conseguir estabelecer as bases para um país que não seja agrário exportador. Bom, aqui. Por que aumentar o investimento para 3% do PIB? Essa é uma imagem da enchente que assolou o Rio Grande do Sul há pouco tempo, e que foi causada não só pelas mudanças climáticas, mas pela falha do Estado em se adaptar a essas mudanças climáticas, porque este tipo de coisa já estava previsto, especialmente na cidade de Porto Alegre, onde o problema foi que as bombas que drenavam a água não funcionaram, deixaram de funcionar, não houve investimento na adaptação à mudança climática. Agora, como eu estava conversando aqui com o Carlos, eu tenho aqui mais 3 minutos, eu vou falar talvez um pouco para vocês sobre essa experiência no planejamento da política de ciência e tecnologia, porque não adianta a gente ter dinheiro e não saber aonde investir. Esse foi tem um documento que foi publicado pela Academia Brasileira de Ciências em 2018, entregue para todos os candidatos a presidente, dizendo que quando a gente teve dinheiro, foi em 2013, foi o maior investimento até agora da história do país em ciência e tecnologia, mesmo assim a gente não conseguiu estabelecer as bases para uma política de longo prazo nessa área. Então não adianta a gente ter dinheiro, a gente tem que saber aonde investir. E para saber onde investir, existem alguns instrumentos da política, do planejamento da política de ciência e tecnologia do Brasil, e o nosso grande problema é que esses instrumentos estão descompassados, cara. A gente tem uma estratégia nacional de ciência e tecnologia que venceu em 2023, ela foi feita em 2016, foi publicada em 2016, ou seja, há 10 anos atrás, num mundo que não era o mundo que a gente tem hoje, não existia a briga entre, né, não estava clara, pelo menos, para todo mundo, essa briga entre Estados Unidos e China, né? A gente não tinha inteligência artificial,
para todo mundo, essas coisas não estavam visíveis, né? O mundo não estava mergulhado no fascismo, por exemplo, como a gente vê hoje, a gente não tinha essas duas guerras acontecendo. Então, assim, a estratégia de ciência e tecnologia de 2016 ela está absolutamente defasada. E a gente fez todo o planejamento do novo governo baseado na estratégia que foi feita em 2016 por sugestão da Controladoria Geral da União, certo? Então, a gente tinha que adaptar o planejamento à estratégia, só que a estratégia já estava defasada. Ainda não foi publicada a nova, a gente tem uma série de instrumentos assim de planejamento, por exemplo, o Plano Nacional de Inovação, que é de 2020, né? O PEI, que é o Plano Estratégico Institucional do Ministério, venceu também, não foi feito outro. O PPA, que é o Plano Plurianual do Governo como um todo, e a gente fez para o Ministério, eu coordenei, foi esse que foi feito com base na estratégia de 2016. O Marco Legal da Inovação ainda é de 2018, ainda não foi totalmente aplicado, porque tem uma série de instrumentos que a gente não conseguiu aplicar ainda. O PAI, que é o Plano Anual de Investimento do fundo do FNDCT, que é o maior fundo de investimento em ciência e tecnologia do país, foi feito de uma forma que o conselho do FNDCT não foi ouvido para poder montar esse planejamento, esse plano de investimento. Inclusive, tem decisões do Tribunal de Contas sobre esse assunto. E a PLOA, que é o Projeto de Lei Orçamentária Anual, também todo feito com base nesses documentos que estão defasados. Bom, estamos aqui com meus 20 minutos. A estratégia mais essa questão sobre a estratégia nacional de ciência e tecnologia. Existe um capítulo na estratégia sobre o monitoramento e avaliação dos resultados, que nunca foi aplicado. A gente não sabe até hoje qual foi o resultado dessa estratégia anterior. Certo? Não existem indicadores e instrumentos de monitoramento dessa estratégia. Certo? Apesar de existir um capítulo dizendo que temos que monitorar, temos que avaliar a política, não existem os indicadores e não existe um organismo que faça esse monitoramento. Então, a gente fez uma Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia que reuniu centenas de pessoas, até milhares de pessoas, ao longo de 6 meses de atividades nos municípios, nos estados, em instituições, dezenas de atividades, sem avaliar a estratégia anterior. Como é que a gente consegue montar uma nova estratégia sem saber o que deu certo na estratégia anterior? Se estava certo, se estava errado, se é uma estratégia boa, se é uma estratégia ruim, a gente precisa dessa avaliação, né? Para poder elaborar a política nova. O Plano Nacional de Inovação tem uma Câmara, tem uma governança que prevê, né, uma Câmara de Inovação que não se reúne desde 2022. Então, não existe a ata de reunião, não está nem... Porque isso tem que ser público. Se teve essa reunião, tem que estar lá nos dados na internet. Não está. Se não está, não existiu. Certo? O plano, esse é o plano plurianual que foi feito com base na estratégia anterior. São 6 programas, 2 vinculados ao setor militar. O programa nuclear é feito em conjunto com a Marinha do Brasil, o espacial em conjunto com a aeronáutica. Nós temos 3 grandes programas vinculados especificamente, né, à ciência e tecnologia, que um é a consolidação do sistema, prevê aumento de bolsas, infraestrutura de pesquisa, recursos para infraestrutura de pesquisa. O segundo prevê recursos para inovação, transferência de tecnologia para as empresas. E o terceiro, que a gente construiu agora, né, durante o período em que eu estava lá, foi muito difícil para montar esse programa, porque a gente não tinha previsão orçamentária para ciência e tecnologia para o desenvolvimento social. E esse é o plano anual de investimentos do FNDCT. Esse ano, a previsão de arrecadação do FNDCT é de 22 bilhões. Lembra que eu falei que o investimento de todos os estados do Brasil, publicado agora,
em 2023 foi de 19 bilhões em P&D. Só esse fundo tem disponível 20 para poder investir esse ano. Esses 10 programas são muito bons, ótimos, mas eles foram feitos desconsiderando a governança do fundo, o que está sob o olhar do Tribunal de Contas da União. Desconfigurou aí um pouco, o último slide é esse, em que eu resgato um pouco do que eu já falei para vocês sobre essa questão do planejamento. A gente tem todo esse planejamento, esses instrumentos de planejamento são instrumentos que são legais, ou seja, estão dentro da legalidade da institucionalidade brasileira. Mas eles são previstos de forma descausada. É essa a grande questão. A gente tem uma ação específica sendo construída antes da tática, que seria um plano de ação. Então, a gente tem um projeto de lei orçamentária que é aprovado todo ano, antes da gente ter um plano de ação para ciência e tecnologia, e esse plano de ação estava, quando eu saí do Ministério, estava sendo definido antes da gente ter uma estratégia nacional nova. Então, assim, os instrumentos estão descasados. Como que a gente vai conseguir chegar em algum lugar se a gente não tem avaliação, a gente não tem monitoramento da aplicação da política, a gente não tem um instrumento que se relacione com o outro. Eles são feitos em momentos históricos diferentes e muitas vezes são contrários, em alguns momentos são contrários uns aos outros. Então, assim fica difícil a gente chegar em algum lugar. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês e talvez responder aqui algumas perguntas que tiver. Muito bem, muito obrigado, Mariana, pela excelente exposição, palestra que nos deste, dando conta, certamente, da gênese e desenvolvimento do programa Ciência e Tecnologia no Brasil e depois, e as suas etapas, digamos assim, sobretudo, a partir do momento em que tivemos a criação do CNPq, portanto, que envolveu várias universidades, tendo em conta também as fases, desde a formação humanista até depois o impulso dado ao desenvolvimento tecnológico. Depois dos gráficos que nos deste para comparar, do ponto de vista do investimento no Brasil relativamente a outras potências mundiais, nomeadamente China, Estados Unidos, outros países como a Alemanha, Europa, Japão, certamente que também terá também aqui um grande empenho no desenvolvimento tecnológico. Bom, eu não vou estar a resumir tudo, porque nós temos a oportunidade de ver, mas, sobretudo, mostrar como é importante o planeamento, para além da necessidade de mais recursos. Colocas a proposta de 3%, que é o que se coloca em grande parte dos países, inclusive Portugal não chegou ainda lá, mas caminha também nesse sentido. Em todo caso, está muito aquém das necessidades, estou a dizer também, comparando Portugal e o Brasil. Mas, pronto, eu a partir daí, e dado estes importantes dados que nos deste, e que depois também para quem quiser poder disponibilizar, certamente que agora o mais importante seria colocar questões, comentários que queiram fazer, quer por. Eu deixo depois à Rafaela as perguntas que haja a nível de pessoas que estão online, via Zoom, e aqui dos presentes, se alguém quiser, para já começar, portanto, pode colocar alguma questão, fazer algum comentário, dado este tema muito importante também, até para, digamos, comparar, neste caso mais em particular, o Brasil e Portugal. Portanto, fica em aberto para quem queira colocar questões. Está bem? Ana. Obrigada pela sua exposição, foi muito esclarecedora em relação ao que conhecia. Clara, aquilo que escolheu aqui, de certa forma, posso dizer,
não me surpreende esse descasamento em questão da lógica do planeamento. Parece que não é só o caso do Brasil, mas Também. também temos alguns. Mas, sobretudo, a minha pergunta é mais uma pergunta: qual é a perspectiva, neste momento, de evolução deste Estado? Da sua percepção, até que ponto é que parece que há, de facto, um interesse e uma aposta em rever esta situação e tentar colocar o processo no caminho certo? Queres que faça a primeira ronda ou respondes uma a uma? Como quiseres. Pode ser. Então, ok. Bom. Eu acho que quem está no governo hoje não tem ainda noção desse problema. Esse é um problema. Porque, assim, quando você está no governo, eu tive pouco tempo, certo? Tive 10 meses no governo. É uma avalanche de coisas. Assim, é todos os dias 1 milhão de coisas que você tem que responder e tal, e você não consegue parar e olhar o que está acontecendo de forma mais ampla. Isso deveria ter sido feito durante a Conferência Nacional. E também em função da loucura do novo governo, de ter que reestruturar muita coisa que foi desmontada no governo anterior, desde a área da saúde até a área da educação, até assim, todas as áreas, habitação, tudo, toda a política pública tinha sido desmontada, então tem que remontar tudo. Então, eu tenho a impressão de que o governo hoje não tem noção deste problema, e que isso é um problema. Entendeu? Então, cabe, na minha opinião, à academia, ou seja, aos pesquisadores, aos investigadores, olharem com mais profundidade e tempo e apontarem um caminho. Porque no Brasil, o papel da comunidade acadêmica, da comunidade de investigadores na formulação da política de ciência e tecnologia sempre foi muito intenso. A ponto de, como eu disse aqui no começo, a criação do Ministério da Ciência e Tecnologia ser fruto de uma organização da comunidade acadêmica, de uma conferência de ciência e tecnologia que foi feita fruto da mobilização dos cientistas brasileiros, pós fim da ditadura, no final da ditadura. Então, caminhos para resolver isso. Todos os órgãos de controladoria do governo precisam estar juntos. Então, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União tem que estar junto com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com outros ministérios, porque a política de ciência e tecnologia não afeta só o Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu estou trabalhando agora, por exemplo, hoje numa instituição de pesquisa que é ligada ao Ministério da Saúde, que é a Fiocruz. Então, né, não é diretamente ligado. Recebe recursos, né, de ciência e tecnologia, mas não é diretamente ligado. Então, precisa de outros ministérios envolvidos para poder, a partir da estratégia, rever os instrumentos de planejamento da política nacional de ciência e tecnologia, que na verdade não existe. Hoje, não existe um documento, um instrumento chamado Política Nacional de Ciência e Tecnologia no Brasil, não existe. Existe um rascunho que foi feito durante o governo Bolsonaro, que foi rejeitado pelo Conselho Nacional, né, de Ciência e Tecnologia e nunca foi apresentado ao Congresso. E é ruim mesmo o documento. É ruim mesmo. Não é porque foi do outro governo, é porque realmente é um documento ruim. Então, a gente precisa juntar toda a comunidade acadêmica com o setor público e os órgãos de controle para poder montar esse planejamento, entendeu? E tem que ser a partir da Conferência Nacional, porque foi feito muita coisa na Conferência Nacional no passado. É muito rico o conteúdo dessa Conferência Nacional. Teve reuniões cheias, de plenária cheia, desde tecnologia social, desde comunidades quilombolas, a institutos de pesquisa especializados. Eu participei de algumas de institutos de pesquisa especializados, específicos sobre a pós-graduação, específicos sobre inteligência artificial, específicos sobre inovação nas empresas. Assim, foi muito rica a conferência, a maior parte dela televisionada. Então,
Eu acho que primeiro o governo precisa tomar consciência desse problema, porque ainda não tomou. E segundo, precisa juntar todo mundo para poder resolver. Bom, mais perguntas, questões? Eu queria perguntar sobre isso. Se seria uma desorganização governamental ou se seria uma desorganização, não é uma desorganização da comunidade acadêmica, evidentemente. Não é. Mas eu também tenho uma pergunta. Primeiro, parabenizo você. Primeira vez que eu vejo você falar. Depois da sua defesa, sério. Então, eu pergunto o seguinte: se a convergência internacional de países mais desenvolvidos tecnologicamente e também que fazem mais pesquisa científica, tem mais percentagem de investimento nisso, e essa cooperação internacional no âmbito dos BRICS, por exemplo, que o Brasil está envolvido, isso não ajudaria a impulsionar, ou trazendo recursos, ou trazendo algumas inovações tecnológicas que serem desenvolvidas conjuntamente, especialmente em universidades, com bolsas de estudo entre países, uma coisa assim. Não existe alguma iniciativa nesse sentido do Ministério? Como é que está isso? Olha, até quando eu saí de lá, existe. Uma ação do governo Lula o impulsionamento das relações econômicas e culturais com os países do BRIC. Todos os países. Isso né, faz parte do programa do governo Lula em termos de política externa. E a cooperação na área científica sempre foi impulsionadora de avanço em todos os países. Quando você pensa em histórias de política de ciência e tecnologia bem-sucedidas, essa mobilidade científica sempre foi uma questão que produziu avanços, não só no Brasil, mas em outros países. Agora, nesse momento, e aí é uma visão muito pragmática. Não adianta a gente sair fazendo acordo de cooperação com o mundo se a gente não souber para que a gente quer esse acordo de cooperação. O que a gente quer de cada um dos países. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu estava lá no Ministério, teve uma visita de uma delegação russa lá. Empresas na área de tecnologia avançada, para fazer um acordo de cooperação. Isso foi antes da guerra. Mas o que hoje o Brasil precisa em termos de desenvolvimento tecnológico da Rússia? Eu tenho uma opinião. Eu acho que o Brasil hoje precisa de tecnologia avançada na área de energia nuclear, especialmente na área de fusão nuclear, que a Rússia tem tradição. Foi a Rússia, a União Soviética, que desenvolveu os primeiros reatores de fusão nuclear no mundo. Então, tem que ter um interesse, tem que ter um objetivo, tem que ter um interesse, não é sair fazendo acordo à torto à direito. Com Portugal, a mesma coisa. A gente precisa pensar e estabelecer quais são as principais interesses dos dois países nessa cooperação e estabelecer essas relações. Já existem, obviamente, inclusive a instituição para onde eu estou trabalhando hoje, que é a Fiocruz, onde eu estou, né? Inscrita, tem acordo de cooperação com Portugal. A Fiocruz tem acordo de cooperação com instituições portuguesas. Universidade de Coimbra, o Biocante, o presidente, o primeiro-ministro esteve no Brasil, assinou uma série de acordos de cooperação na área científica. A questão é, a gente precisa de um plano para poder saber quais são os acordos que a gente deve impulsionar mais, tanto Portugal quanto Brasil. Desde que trabalho na área científica e tecnológica, concordo com o país. Não tem planejamento. O Brasil está sem planejar desde a epidemia. Na verdade, não vai ser planejado. O Brasil teve todo momento que planejou
desenvolveu uma trajetória. Vai ser tratado plano quinquenal. E até então só tinha adotado o plano quinquenal a União Soviética. E aí, o que vai ser o desafio? Agora, você contar na indústria de base, aço, petróleo, energia, certo? Para poder desenvolver o país. Ele fez isso. E teve o segundo momento, foi um dos governos da ditadura, no lugar do doutor Silvio PND. Aí, planejou também. Aí, o país conseguiu ir, foi para a crise. Só que 2000 agora nunca mais tem problema. Então, você está, no curto prazo, atacando a inflação e tal, e o planejamento de longo prazo, poder investir, desenvolver e tal, acabou. Por isso, o pessoal lá sempre no conjunto, mas não tem problema. Isso não tem problema do conjunto, não vai ter problema de metodologia. Aí que a briga vai estar mais geral. Garantir o tempo, volta para ele. É isso aí. É isso. Bom, Não, é isso. Não foi uma pergunta. não, foi um É isso, mas é um comentário comentário. importante da necessidade do planeamento a longo prazo e não a curto prazo ou não haver nenhum. Exatamente. Portanto, estás de acordo com isso? Estou de acordo, completamente de acordo. Bem. Mais alguma questão, pergunta? Também alguém, digamos, online? Não há questões? Bom, eu creio que poderia, digamos, voltar aqui a questionar, digamos, é verdade que o momento atual de que passa o governo Lula é de refazer os rearranjos mínimos necessários porque estava totalmente desmonte. O desmonte era muito grande, digamos assim, até com o governo, e também a necessidade de articulação com duas instituições que, de facto, não são, na sua maioria, favoráveis ao governo, que é o caso quer da Câmara, quer do Senado. Evidentemente que eu acho que aí haveria muito que fazer, nomeadamente a reorientação, ou acho que a médio e longo prazo, a eliminação das emendas, que eu acho que é um desperdício de recursos favorável à reprodução do clientelismo no Brasil, entregam dinheiro aos deputados, passo o termo, que eles, por sua vez, investem, entre aspas, ou sem aspas, onde querem. Portanto, praticamente é uma forma de reproduzir o lugar do deputado ao longo das décadas. Ao longo de décadas. Portanto, pode estar 30 ou 40 anos esse deputado no poder e, portanto, era isso que eu acho que a reorientação dos recursos com o planejamento que foi aqui falado seriam talvez duas, mas são duas dificuldades que o governo Lula neste momento enfrenta. Por outro lado, a importância do desenvolvimento dos BRICS, que seria importante, mas que neste momento ainda está a retomar os primeiros passos depois do intervalo que teve em relação aos últimos tempos. Agora, apenas colocaria uma questão, que apontaste aqui uma solução, que são vários autores que apontam para a fusão nuclear como forma de energia, digamos, não poluente, mas que a minha pergunta é, e os riscos? Os riscos da fusão nuclear, ou da energia nuclear, que tivemos quer na União Soviética, quer em outras partes, e que, de facto, esses riscos são, de facto, enfim, muito fatais, digamos assim, até fatais. Portanto, a minha pergunta era mais para essa tua proposta da fusão da energia nuclear. Certo, muito bem. Só para esclarecer aqui, a minha formação é na área de energia. Então, essa proposta na área de fusão nuclear é embasada academicamente na minha trajetória científica. A fusão nuclear, ao contrário da fissão, que é o que a gente tem hoje no mundo, a energia a partir da fissão nuclear, que é você pega um núcleo pesado, que é o urânio, que é um dos mais pesados que tem, joga uma quantidade de energia para dividir esse núcleo e nessa divisão se libera uma quantidade de energia, libera uma quantidade de energia. A fusão é você pegar dois núcleos bem leves, no caso isótopos de hidrogênio,
que é o átomo mais leve, e fazer uma força para juntar esses dois, porque precisa aplicar uma força muito grande para juntar esses dois núcleos. Quando se junta esses dois núcleos, se libera também uma quantidade de energia. A diferença em termos de segurança, como você falou, é que quando você divide o núcleo de hidrogênio, você gera elementos pesados e que são tóxicos. Na divisão do núcleo de hidrogênio, você tem lá o plutônio e tal, que são tóxicos, tanto para a natureza quanto para os seres humanos. Emitem radiação durante centenas de anos, e essa radiação é tóxica. A fusão, ela resulta em um átomo de hélio. Então, o resultado, o subproduto da fusão nuclear é um átomo de hélio. Você junta dois átomos de hidrogênio e produz um átomo de hélio. E o hélio não só não é radiativo, como não é tóxico. Inclusive, hoje no mundo existe uma defasagem em termos de hélio, porque a indústria da produção de hélio é muito pequena em relação à necessidade. Ou seja, não há riscos como Chernobyl. Do ponto de vista ambiental, não. Pelo lado do subproduto. O outro risco da energia nuclear é um acidente, ou seja, você tem um problema ali na usina e você tem um vazamento do combustível. No caso da fissão, o combustível é uma vareta que fica ali. E quando superaquece, também, de novo, produz radiação e tal, e você tem um vazamento de radiação. No caso da fissão, não existe isso, porque as tecnologias mais avançadas, são mais promissoras hoje de fusão nuclear, prevêem que você tem uma bullet, que eles chamam, é uma pequena cápsula de combustível que é inserida no reator, provoca a reação, e aquela reação ela acaba no instante em que ela ocorre. Então, o combustível, ele não fica ali. Então, o risco de você ter o vazamento do combustível é zero. Porque ele está longe, ele vai ser inserido ali e está longe. E ele não, como não emite radiação, então, então esses dois riscos ambientais, né, para a natureza e para o ser humano, na fusão não existem. Ele é uma tecnologia, em tese, muito mais segura. Só que existe, claro, uma necessidade de investimento alto para poder desenvolver ela a ponto de chegar, desenvolver ela comercialmente. E hoje em dia a fusão nuclear já é uma realidade do ponto de vista científico. Ela já produz mais energia do que utiliza para sua reação. Mas ela precisa ser desenvolvida do ponto de vista comercial e ainda não foi. Existe uma expectativa grande nesse sentido. Essa matéria-prima misturada. Matéria-prima é realmente hidrogênio. Hidrogênio. Muito bem. Bom, muito bom. Quero agradecer a todos aqueles que estão online e aos presentes, nos comentários também, e portanto dava por terminada, se não houver nada mais nenhuma pergunta. Agradecendo, obviamente, também, mais uma vez, ao Centro Internacional de Ciências Sociais e ao ICS, e muito em particular na pessoa da sua coordenadora, professora. Muito obrigado e vamos continuar agora aqui com um pequeno almoço improvisado, tá bom?